Salva. Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã. Glória a Deus. Bom, continuamos com o nosso caminhar, com o nosso jejum, com a nossa oração, com 40 dias. Irmã, tá firme no propósito? Quem tá, levanta a mão. Eu tô, hein? Tô firme. Tô só. Vocês perceberam que eu não tô mais postando pãozinho, irmãs? Até o meu marido, tadinho, tá entrando no a paz. Até meu marido tá entrando no jejum, gente. Nós estamos só assim, ó, na base do legumes. Sabe a dieta da Bíblia? É essa, só o vinho que não, mas o resto a gente tá comendo. E tá sendo uma bênção. Os 2 primeiros dias foram bem difíceis, a adaptação, mas depois, vou falar, hein? Tá indo. Glória a Deus. Vamos então orar para começar? Essa reunião, essa reunião de mulheres lindas do Senhor. Vamos lá? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Nós exaltamos quem tu és, Senhor. Nesse universo, mas também em nossas vidas, Senhor. É tão diferente, né, Senhor? O Senhor é um Deus do universo, mas o Senhor anda com a gente, tão pequenininho. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Nós te louvamos, Senhor. Obrigada porque nós temos saúde. Obrigada porque nós estamos bem. Obrigada porque apesar das lutas, o Senhor tem sido fiel. O Senhor é fiel. E cada um dos dias tem sido vencidos. Obrigada, Pai, porque nós olhamos para trás e vemos, Senhor, muitos milagres, Senhor. E em todos os nossos dias nós temos vislumbrado o teu cuidado, Senhor. Se não fosse o Senhor, Pai. Se não fosse o seu amor, Pai. Obrigada, Senhor. Nós, nesse momento, nós renovamos a nossa aliança contigo, Pai. Por mais um dia, Pai, reine na nossa vida. Nos dê direção, Pai, nos ensina, molda o nosso coração, Pai. Faça-nos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Não queremos ser da forma que nós estamos, Pai. Queremos mais, queremos ir mais fundo, Senhor. Queremos mergulhar na Tua presença, Pai. Queremos receber de Ti, Pai, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, a Tua glória através das nossas vidas, em nossos lares, em nome de Jesus. Senhor, que em nome de Jesus haja um mover espiritual nas nossas vidas, nos nossos lares, Pai, nessa nação, em nome de Jesus. Tempo sombrio, Senhor, mas nós cremos que o Senhor está com a gente, Senhor. Nós cremos que o Senhor está nesse deserto, Pai. A nossa nação, Senhor, está sendo bombardeada com tanta coisa errada, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, no seu livramento, Pai. Assim como o Senhor livrou o teu povo da escravidão no Egito, Pai. Que seja assim com a nossa nação, em nome de Jesus. Que seja assim, Senhor, em cada lar, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, da escravidão, do poder do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Das correntes que nos amarram, Pai. Das coisas do passado, do peso, Senhor, da culpa, Senhor. Em nome de Jesus, Tu tens, Senhor, a chave, Senhor. A chave que nos liberta. Tu és, Senhor, o nosso libertador, Paizinho. Tu és o nosso Pai amado, aquele em quem nós confiamos, aquele onde está a nossa esperança, Pai. Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, sê conosco, Pai. Visita cada lar aqui representado, onde quer que essa mensagem chegue, que a sua presença, a tua unção, o teu poder, libertação, o teu doce Espírito, Pai, possa inundar as nossas vidas e os lares, Pai, em nome de Jesus. Vivifica a Tua palavra, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. As atrasadinhas tá chegando, hein? Vambora. Não posso falar nada, né, que eu também sou atrasadinha, eu já atrasei também. Eu fico enrolando pra sair da cama, irmã, porque tá frio. Pensa a dificuldade que eu tenho de sair da cama. Acho que faz parte do jejum, esse sacrifício também. Quando tá frio, eu tenho muita dificuldade, gente. Bom, vamos lá? Tem uma novidade pra você e é o tema do nosso encontro de hoje. Ele tá no deserto. Bom dia, Reginaldo. Ele tá no deserto.
nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos falar a respeito da direção de Deus, mesmo no deserto, da companhia de Deus, mesmo no deserto. Estamos entrando. Bom, o nosso texto base está lá em Êxodo 13. Vamos lá? Êxodo, Gênesis, Êxodo. Gente, segundo livro da Bíblia. Vocês já têm intimidade com os livros da Bíblia? Tem que ter, irmã. Com a Bíblia, com as histórias, com os personagens. Aqui tem vida pra gente, sabia? Aqui tem direção, tem resposta, tem resposta para todas as suas dúvidas. Eu garanto. Bom, vamos lá. Êxodo 13, 21 e 22. Tá aqui. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim que caminhassem de dia e de noite. A gente não para. Nunca, grifa aí na sua Bíblia. Bom dia, Nice. Nunca, ó o verso 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de noite, ou a coluna de fogo durante a noite. Essa é a palavra do Senhor. Ah, Deus maravilhoso! Uma das coisas que esse texto assim, ó, grita e salta pra fora é fidelidade e cuidado. É ou não é? Ai, por quê, Vivi? Vou falar. Porque o deserto é um lugar onde as temperaturas oscilam demais. Parece a cidade que eu tô, Marília. De manhã frio, aí meio-dia você já tá sem blusa de novo. Aí à noite vai esfriando de noite. Tem todas as estações. No deserto é seco demais. De dia um calor escaldante, de noite frio assim, ó, de quebrar o osso. Então tem essas variações, né? Além do perigo do deserto. Bom dia, Fabiana. Bom, e hoje nós teremos, além de um texto, nós teremos, assim como ontem também, né? Os filhos de Corá. Hoje nós vamos ter uma referência também do deserto. Ai, gente, eu gosto dela. Mulher, né? Agar. Hã? E a referência dos textos que nós vamos entrar estão lá em Gênesis 16 e 21. Vamos começar pelo nome de Agar? Vamos! Significa estrangeira, fugitiva. Bom dia, Val. Estrangeira e fugitiva. Esse é o nome. Ai, mas o que tem isso a ver com a minha vida? Vou te falar. Sabe o que tem a ver com a sua vida? A gente é forasteiro aqui. Esse não é a nossa nação. Essa não é a nossa terra. Nossa terra, ó, é a pátria celestial. Mas, enquanto nós estamos aqui nessa terra, como servos do Senhor, nós vamos abençoar, né? Então, onde Deus está, ali também há vida. Então, Deus, através da minha vida, também traz vida para o meu lar, para minha vida, para minha nação, certo? Ai, mas o que tem a ver? Estrangeira eu já entendi, fugitiva. Quantas de nós o Senhor está falando e a gente se faz de boba? Ai, não estou entendendo, o Senhor está chamando e a gente não consegue identificar os sinais. Ai, o Senhor tá com a mão esticada, vem, filha. E a gente, ó, vai para outro lugar. Nisso é só pegar o link e assim, ó, apertar a flechinha e enviar para as amigas. Isso mesmo, Nisso, eu tinha esquecido. Mas aí, ó, quem tá aqui, gente, é uma bênção. Tá sendo bênção para vocês? Então, ó, clica no encaminhar, encaminha esse link para mais mulheres, para elas caminharem com a gente. Depois eu coloco nos grupos de estudo também o link do grupo, tá bom? Assim todas podem participar. Bom, então, estrangeira porque a gente não é dessa terra. E fugitiva porque muitas vezes Deus nos dá direção e a gente corre na direção oposta. Eu era, em nome de Jesus, eu era especialista nisso, principalmente quando jovem. Deus falava assim, Vi, vai por aqui, filha amada. E a Vivi, ó, pra lá.
rebelde sem causa. Ai, gente, quanta bobeira que a gente faz, né, quando a gente é mais nova. A gente faz quando adulta também, né? Mas ó, eu assim, ó, tô de parabéns na minha mocidade. Enfim, somos estrangeiras e às vezes fugitivas. Vou esmiuçar essa história para vocês entenderem. Bom, a Agar, gente, era uma serva, né? Então ela era propriedade, literalmente, de Sara e Abraão, certo? E na cultura daquele tempo era patriarcal também, né? Então o homem que dava as direções, ele era o sacerdote do lar. É o que nós temos tentado resgatar. Em nome de Jesus nós vamos conseguir. Mas também era escravocrata. Então as pessoas, ao invés de pagarem para alguém, tem alguém com o microfone aberto, gente, desliguem por favor. Ao invés de serem justos e pagar pelo serviço de alguém, eles escravizavam. E vou falar, Abraão era muito próspero, ele tinha muitos escravos. Ai, é errado. Irmã, errado ou não, era isso que estava na época, certo? E aí, nessa cultura, as servas, os escravos não tinham voz. Você vai fazer, pronto, acabou, né? E também não tinham vez, tipo, olha, você gostando ou não, é a minha vontade. Então, primeiro os patrões, depois os servos, né? E aí entra essa história, porque Sara teve ali a promessa de Deus, Abraão também. Sara se precipitou, já falei sobre isso e vou sempre falar para que vocês pensem antes de falar e agir. O precipitar-se é jogar-se no precipício. Então, quando você fala ou faz alguma coisa sem pensar, você está se lançando no precipício. E foi isso que Sara fez. E essas guerras que estão aí até hoje é também resultado de duas nações, desses dois irmãos que lutam até hoje, os seus descendentes, pela terra, pelo poder. Ó, resumão, hein? Vivi também a cultura e história, hein? Bom, e aí, como Agar era uma escrava, ela não tinha vez. E muitas vezes elas eram dadas aos seus donos para que eles tivessem relação com ela. Ai, não posso engravidar. Tô aqui a minha serva. Porque ela vai engravidar por mim, né? E a gente às vezes toma as dores de Sara, né? Tipo assim, ai, Agar era outra. Irmã, vou bem falar, foi Sara que empurrou a outra para o homem, tá? A Sara que fez as coisas sem pensar. E isso trazendo para as nossas vidas, assim, a gente precisa pensar muito a respeito disso. Porque às vezes Deus nos dá a promessa, como deu para Sara, mas nós somos precipitados. Ai, Deus, olha, tem uma ideia aqui, deixa eu fazer um negocinho. E vai lá e faz a pataquada. E aí, aonde eu quero chegar? Gente, vamos parar para pensar? Sara era rica, porque Abraão era muito rico. Aliás, era um dos mais ricos, se não o mais rico daquela época. Ela poderia ter tudo, ela só não tinha o filho. Entre aspas, tá, gente? Eu não tô minimizando a dor dela, porque não ter filho também é uma dor. Aliás, esses dias eu falei até sobre isso com vocês, né? Eu tava numa reunião, enquanto uma chorava porque tava cansada, porque tava acordando de madrugada pra ninar o seu filho, outra na mesma reunião tava chorando porque queria um filho. Então há essa bipolaridade nas mulheres, né? Então a gente cansa, né, às vezes da maternidade, mas a gente também às vezes vai lá e fica olhando o filho dormindo e falando, ai, Senhor, obrigado. Então Sara, ela tinha tudo, ela só não tinha um filho. Então por isso, mesmo com a promessa de Deus, ela não esperou. Ela se precipitou, ela foi adiante e falou, não, deixa que eu resolvo. E é difícil, né, gente? Porque quando a gente quer resolver, a gente faz pataquada, né? E aí empurrou Agar para que se deitasse, entre aspas, se deitasse, eu e você entendemos qual que é a história, com Abraão. Vocês acham que foi fácil para Agar se deitar com Abraão? Não foi, gente. Foi difícil. Então, tem algumas situações que são difíceis na nossa vida, né? E Agar, ela engravidou, né? Ela engravidou de Abraão.
Mas Agar também foi humilhada por Sara. Passou a ser humilhada por Sara. Ela fica grávida, ela fica sozinha, ela fica vulnerável e vai para o deserto. Eu já passei por isso também. Eu lembro na época que eu engravidei do Ricardo, por conta de decisões erradas, a minha mãe ficou muito chateada comigo, né? Porque eu fiz o oposto do que ela sonhou pra mim. E aí o que aconteceu? Ela ficou minha gravidez inteira sem conversar comigo. Gente, pensa numa dificuldade. E aí também por ter escolhido errado, a minha gravidez não foi nada fácil. Então eu passei literalmente, eu e Deus. E aí, eu fico imaginando o coraçãozinho de Agar. Não é fácil, não foi fácil para Sara esse momento de, ela tem a bênção e eu não. Porque a gente sempre quer, vislumbra a bênção do outro, mas nunca para na maioria das vezes, não para pensar no tanto que a gente é abençoado em outras coisas, né? Então tinha o coração de Sara, que também estava sofrendo, mas tinha o coração de Agar, que também estava sofrendo. Estava grávida fica mais vulnerável, grávida quer mais atenção, grávida se preocupa com como vai ser o parto, se eu tenho roupinha suficiente, não é assim? Eu lembro que eu abria as gavetinhas do Ricardo muitas vezes, assim, ó, no tempo de 1 mês e meio, 2, tá, gente? Porque assim, até os 8 meses eu não tive R$1 pra comprar uma coberta. Eu lembro que a única coisa que eu tinha era uma cobertinha que minha irmã, ela jogou por cima do muro, porque ela não podia também conversar comigo, olha só. E aí eu lembro que eu tinha uma cobertinha até os 8 meses. E junto com isso, eu tinha um emprego bom, mas entrou uma greve do INSS. Então eu tive um descolamento de placenta, então eu fiquei dos 2 meses até ganhar o nenê, o Rica de perna pra cima, deitadinha, né? Bom, pelo menos essa era a prescrição, tá? Mas eu não conseguia, porque existiam algumas outras coisas no contexto, mas essa é outra história. Enfim, eu fui comprar o meu enxoval, eu estava com 8 meses, imagina. Então eu imagino a Agar, fugitiva, com o filho, e aí, como vai ser o futuro dele? E muitas vezes a gente fica com isso no nosso coração em relação aos nossos filhos também, em relação ao nosso futuro. Como vai ser, Senhor? A gente fica com o coração apertado. Bom, grávida, sozinha, vulnerável, no deserto. O deserto, assim, sempre foi símbolo de morte e perdição. Por quê, gente? Porque o deserto, além desse tempo difícil, deserto é deserto, como a própria palavra diz. Não tem muita gente. Aliás, não tinha ninguém, imagina naquela época, mais ainda. Então tinha ali os caminhos onde os viajantes passavam, mas assim, era vez ou outra, né? E também o deserto é um lugar perigoso, porque como não tem ninguém, logo tem bandido, né? Tem gente má. Então, era um lugar que simbolizava morte e destruição, mas também foi ali que Deus encontrou com ela. Doideira, né? Ainda ontem eu tava falando com uma de vocês da loucura que é andar com Deus. Porque como assim? No deserto eu vou encontrar com Deus? Irmã? Às vezes é no deserto que a gente se encontra com Deus, na maioria das vezes. Aliás, em todas as vezes que eu estive no deserto, eu encontrei com Deus. Você também? As nossas orações são mais intensas, a gente coloca muito mais louvor, a gente se posiciona mais, a gente caminha com Deus, ou não é? É no deserto, irmã. Então a Agar, ela foi a primeira pessoa na Bíblia a receber uma teofania. Nossa, que palavra estranha. Ela foi a primeira pessoa que recebeu Deus, assim, ó, em forma. Ele apareceu para ela. A teofania quer dizer isso, a aparição de Deus. Deus se fez, assim, ó, em forma, era palpável, né? Depois do chamado de Abraão, tá, gente? Não me julguem. Mas ela foi a primeira mulher. Não é legal isso? Nossa, Agar, uma escrava, uma forasteira, uma fugitiva. Uma mulher. Deus apareceu para uma mulher. E é legal porque eu me vejo nela. Você também se vê?
Porque muitas vezes eu também estou no deserto, aliás, tenho passado por dias difíceis. A gente está no deserto, está se sentindo assim, ó, encurralada, mas Ele vai nos encontrar. Ela também foi a primeira mulher a receber uma promessa direta de Deus para o seu filho. Direta. Deus apareceu para ela e falou assim: Agar, deixa eu te falar, tem promessa para o seu filho. Então ela foi a primeira mulher que teve a presença e a promessa para a vida dela, assim, ó, face a face. E foi a única pessoa na Bíblia a dar um nome para Deus. Vocês sabiam disso? Olha que bonitinha. Tu és El Roi, o Deus que me vê. Isso está lá em Gênesis 16:13, para quem quer conferir. É verdade. O deserto, aqui ele simboliza as coisas que a gente passa, as dificuldades, os medos, as dores, as doenças. Eu não sei qual é o deserto, mas quando você está numa luta, você não fala isso? Quando alguém te pergunta, tá tudo bem. Irmã, tô num deserto. Ou seja, irmã, tô numa luta. Eu brinco ainda, tem algumas amigas bem assim íntimas minhas que eu falo assim: a minha Canaã vai chegar, né? Porque em algumas coisas na minha vida eu ainda estou no deserto. Mas Deus está com a gente. Deus aparece pra gente. Deus se faz presente, como fez com Agar. Então, bem aqui no deserto, Deus me vê. Certo? Então grave isso no seu coração. Você tá com a Bíblia? Grava aí. Vai lá e grifa com grifa-texto. Gênesis 16:13. O Deus que me vê. Então, apesar de ser uma escrava, então uma pessoa pequena, que não tinha importância, literalmente, ela não tinha vontade, ela não tinha voz, ela não tinha importância. Alguém se identifica? Muitas vezes eu sinto assim. Eu me sinto assim. Alguém que não tem importância, alguém sem relevância, alguém tão pequeno. Mas bem aqui, no deserto, Deus me vê. No hebraico, El Roi traz o sentido de um Deus que não apenas enxerga de longe. Ele não está longe, mas ele está ali observando com cuidado. Ele está com empatia, ele tem um propósito. Ele está no deserto com você e muitas vezes ele não pega na sua mão. Muitas vezes ele não te pega no colo porque ele está ali esperando o momento certo. É no deserto que o nosso coração é moldado. É no deserto que eu vejo melhor as coisas. É ou não é? O deserto é de silêncio. Quantas vezes a gente quer uma resposta e não tem porque a gente está no deserto? Então Deus, ele tá ali no deserto, assim como estava com o povo que foi liberto da escravidão do Egito, através a representação literal de Deus naquele momento, era a coluna de nuvem. De dia, ela fazia sombra, ela dava proteção e direção. Olha que legal. E de noite, a coluna de fogo, porque deserto é frio. Então ele aquecia, ele iluminava. E ele ao mesmo tempo se fazia presente de dia, de noite. O tempo todo, Deus me vê. Então nós estamos fazendo um paralelo entre Agar e o povo de Deus que saiu da escravidão. Agar continua sendo uma escrava. Ela não foi liberta ainda. Ela não estava liberta. Mas a sua alma encontrou com Deus. O povo de Deus que foi escravo do Egito estava liberto, mas estava no deserto. Ele estava a caminho da promessa. Então tem essas dois paralelos que tratam de deserto, que tratam de tá difícil, que tratam do sustento e da presença de Deus também no deserto. Ontem também, conversando com o Vivi Visita, Fabi? A gente falou sobre isso. Que no deserto eles não tinham de sobra, eles tinham o suficiente. No deserto a gente também é assim, não é? A gente também não se sente assim. Ufa, acabou mais um dia. A gente tem o suficiente. Deus, ele prova a sua fidelidade também no deserto. É nos dias bons e nos dias maus. Deus está. Deus cuida. Deus nos vê. El Roi. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho da maternidade no deserto? Vamos.
Agar, ela não era só apenas uma mulher rejeitada. Ela era uma mãe sozinha no deserto. Quem se identifica? Eu tenho um autista aqui que teve uma crise no domingo e é difícil pra mim às vezes. Fala assim, nível 1 é leve. É leve pra quem, irmã? A maternidade, maternidade, tem os seus dias bons, tem, mas também tem dias que eu vou falar pra você, hein? São difíceis. E a gente pensa que eles vão crescer e a gente vai sossegar, não. Só muda a preocupação, é ou não é? Tem gente preocupada com o que o filho tá fazendo na escola, tem gente que tem pessoas que pegam no pé e fazem bullying com o filho na escola. Tem gente com filho longe da presença de Deus. Tem gente com filho usando droga. Eu não sei qual que é a sua dificuldade. Mas muitas vezes a maternidade, ela traz esse sentimento de o que é que eu vou fazer? Né? Então a gente carrega ali, como Agar, um filho que tem promessas. E algumas das promessas a gente ainda não tá entendendo. Mas como assim, gente? Tem promessa, mas o menino tá envolvido com droga. Tem promessa, mas eu tô no deserto. Qual é, Senhor? O que tá acontecendo? Me faz entender, abre meus olhos. Então, quando ela foi expulsa da casa de Abraão, sem recurso, sem apoio, com o menino chorando, com sede, ela acreditou que tudo ia acabar. Vocês já pensaram assim? Nossa, agora vai acabar. Agora é certeza, agora não tem mais jeito. Meu casamento não vai ter jeito mais. Agora vai acabar de verdade. Nossa, isso daqui, é imperdoável. Quando ela foi expulsa da casa de Abraão, foi literalmente, eu creio que eram esses tipos de pensamentos que estavam na cabeça dela. Bate forte mesmo. O desespero, o medo, a angústia, a incerteza, é ou não é? Porque quando a gente não tem certeza do que tem por vir, você não fica com medo? A gente fica, irmã. Vou bem falar. Eu sou uma com você. Eu também me identifico com a história dela. Então Abraão ainda fez assim, o pai da criança ainda mandou para ela só assim, um pouquinho de água e alguns pães. O homem era o homem mais rico daquela época. Ele deu um pouquinho de água e alguns pães para ela. Além de se sentir rejeitada, também humilhada, né? Eu fico imaginando o menino ali, mãe, eu tô com fome. Mãe, eu tô com sede. E ela administrando ali o pouquinho de recurso que ela tem. Quem nunca? Vai no mercado com aquele tantinho que você pode gastar e a gente fica fazendo a compra mentalmente, né? Olha, isso aqui, mas isso daqui vai dar tanto. Olha, falta tanto, então eu vou pegar mais isso. Eu fico imaginando a Agar administrando o pouco recurso que ela tinha, mas com sabedoria. E tentando acalmar a criança. A gente também não faz isso, a gente pode estar desesperada, mas do lado de fora, filho, vai dar tudo certo. Filho, eu tô orando por você. Filho, Deus vai abrir uma porta. Você luta, você dá direção, você faz tarefa junto. Você faz a sua parte. Agar estava fazendo a parte dela. Mas Deus, apesar da criança tá dando trabalho, pedindo água, estando com fome, eles no deserto, a incerteza, vamos morrer, Deus foi ao encontro dela. Mesmo com aquele coração apertado e na certeza de que ninguém ia dar importância para eles. Eram só uma mulher e uma criança. Então, com certeza, lá no coração dela, eu vou morrer. Você já pensou assim? Nossa, mas essa vez não vai ter jeito. Agora não tem mais jeito, agora é pra morte mesmo. Vou falar uma coisa pra você. Até pra morte Deus dá jeito. Então, quando ela pensa que ia morrer, Deus abre os seus olhos. E ela vê um poço. Um poço onde tem água, vida. É óbvio. É assim, automática. Certo? Então,
ela vê então uma saída para o seu medo, a sua dor. Ela teve um encontro com Deus. Olha, tá ali, ó. E junto da provisão, junto do cuidado, da companhia, da fidelidade, porque tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Então Deus aparece para ela. Opa, eu tenho companhia agora. Deus aparece para ela. Opa, eu tenho também a provisão. Olha ali o poço. Então Deus foi ministrando passo a passo o que Ele tinha para a vida dela. Então acalma o teu coração, irmã, se você está no deserto. Porque Deus vai ministrando dia após dia. No deserto, o povo, ele tinha o suficiente para aquele dia. Era um maná do dia. E se eles guardassem no outro, assim, ó, apodrecia. Então Deus, ele era uma forma de ensinar, ó, todos os dias eu estarei com você, né? Então o maná era a prova disso, a coluna de fogo era a prova disso, o poço era a prova disso, as sandálias que não se gastavam era a prova disso. Deus, ele prova a sua fidelidade nos detalhes, o tempo todo. Nós é que estamos tanto com os olhos no problema que deixamos de ver tudo à nossa volta. Tem coisa boa acontecendo. Sabe, o filho, ele pode estar perdido, mas ele está vendo, ele está sendo ensinado um caminho que ele não deve andar. Vamos aqui, ó, baixar o volume, vamos falar uma coisa. Você jovem, você também teve decisões erradas, teve ou não teve? E hoje você não lembra disso? Nossa, olha, aquele dia eu fiz isso. Assim como você, ele não está livre das experiências. Pelo contrário, as experiências é que nos fazem quem nós somos. Boas e ruins, elas que vão dando a direção da nossa vida. Então tem coisas que nossos filhos vão passar que nós não temos como segurar. O que a gente pode fazer é, Senhor, eu te entrego e deixo o meu filho na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, o conselheiro, o amigo, seja a companhia dele enquanto eu não vejo o meu milagre. Guarda ele por onde ele estiver. E isso não só com o filho, mas com qualquer pessoa que você ame, incluindo o seu marido. Ela pensava que Ismael estava esquecido. Ninguém vai amar meu filho, ninguém vai lembrar do meu filho. Mas Deus encontra com ela e fala, eu farei dele uma grande nação. Promessa. Assim como Sara tinha uma promessa e não esperou, Deus encontrou Sara, ele sabia da dor dela. Agora ele encontra com Agar. E dá uma promessa para ela. Ó, tem coisa melhor do que ter um futuro, assim, a direção e o futuro para o nosso filho? Ah, gente, nosso coração fica quentinho. Ah, filha, ó, descansa. Tá aqui, ó, uma promessa para você. Eu farei dele uma grande nação. Está lá em Gênesis 21:18, para quem quiser conferir. Então, uma mensagem que nós podemos tirar desse encontro de Agar com Deus é que mesmo que a nossa maternidade possa parecer um deserto, mesmo que algumas áreas das nossas vidas possam estar secas como um deserto, cheia de incerteza, de dor, de solidão, de sensação de que vai dar tudo errado, Deus está nos vendo. Deus está vendo você. Então ele vê o choro do seu filho, ele escuta também as suas orações, o seu clamor. E o melhor, ele tem a resposta a resposta exata do que nós precisamos. Então ele tem o recurso que os seus olhos ainda não viram, mas já estão disponíveis. E por enquanto ele está com você. Certo? Então Agar, ela ensina algumas coisas sobre a maternidade. Deus não abandona mães que estão com o coração aflito. Os filhos que nascem e caminham na dor, eles podem carregar e carregam destinos proféticos. Como é que seu filho vai testemunhar se não tem uma história de dor? Como é que você vai testemunhar algo que é irrelevante?
Como que as pessoas vão se identificar com a sua dor, sendo que você não teve dor? Então, quanto mais dores, quanto mais lutas, maior o testemunho. Então, a dor, ela vem junto com o destino profético. Certo? Então, se você tá na luta, irmã, se o seu filho tá dando trabalho, em nome de Jesus, pela fé, visualize ele já pregando, ele dando testemunho das coisas que ele tá vivenciando hoje. Porque um dia eu fumei maconha. Olha, porque um dia eu tive experiência homossexual. Eu não sei qual vai ser o destino profético dele. O que eu sei é que Deus te vê. Deus vê ouve a sua oração. Deus está com você. Isso eu sei. Eu vejo, Deus me ensina todos os dias na Bíblia. E a maternidade, a mãe, a esposa, ela também tem um encontro com Deus e pode ser curada no deserto. A promessa não é só para o filho. A mãe também é abençoada. A mãe também vê isso, a esposa vê, a mulher vê. Então, no deserto, nós encontramos o nosso destino profético. O deserto, gente, vamos assim, trazer para as nossas vidas? O deserto, ele revela quem Deus é. Ele é fiel, ele é amor, ele caminha com a gente, ele é companhia, ele é esperança, ele é bênção, ele é provisão. Ele nos vê. Então, Agar, ela conhece esse Deus vivo fora do acampamento de Abraão. Então, é fora da segurança que eu achava ter. Então, Agar, ela conhecia o acampamento de Abraão, ela é escrava de um homem mais poderoso daquela época, era um nômade, mas tinha gado, tinha servos, tinha riqueza. Abraão, gente. Então, ela estava acostumada mesmo, escrava, ela era próxima de quem realmente mandava e quem tinha. E aí, de repente, ela se vê no deserto. Deus nos tira do lugar onde a gente está acostumada ou do lugar onde a gente acha que é o lugar certo para a gente. Nos leva para o deserto para ter um encontro com a gente. Muitas vezes, no deserto da dor, Deus, ele se revela. E vamos falar? Os encontros mais poderosos que eu tive com Deus foram em momentos de extrema dor. Dor física, dor emocional, incerteza espiritual. Os encontros mais assim, maravilhosos que eu tive com Deus foram no deserto. Então, Deus, ele se revela ainda mais. E assim, ele grita pra gente. Ele tá em colunas de fogo, ele tá em nuvens, ele manda sinais. A gente tá com os olhos tão fixos no nosso problema que a gente esquece de ver toda a nossa volta. Esquece quem nós somos. Agar, ela podia ser escrava, mas ela encontrou o seu pai. Ela era filha do Deus Altíssimo. E a gente esquece disso. A gente se comporta como escrava muitas vezes. Escrava desse mundo, escrava da dor, escrava do medo. Quem tem te aprisionado? Quem tem te acorrentado? Então Deus, ele se revela ainda mais, porque a gente busca ainda mais nos tempos difíceis. Outra coisa que a gente pode trazer para as nossas vidas é que Deus vê a mulher que se parece invisível. Mas ninguém me vê, ninguém me olha. As coisas estão acontecendo por aí, todo mundo está prosperando, todo mundo está tendo uma família feliz. Fulano tem um filho que está na faculdade, o meu ainda está derrapando aqui, não sabe o que vai fazer da vida. A gente fica olhando a grama do vizinho. Enquanto Deus, ele se faz presente e para cada família ele tem um tempo certo. Às vezes o filho da outra já está na faculdade, o seu filho está derrapando aqui, mas às vezes ele encontra o propósito dele e daqui 2, 3 anos ele está ganhando muito mais do que o moço que é médico.
Deus é o dono do tempo. Ele dá direção e destino. E se eu sou filha dele, se meu filho é abençoado, porque ele já tem uma mãe que ora por ele, e principalmente Deus já está na vida dele, acabou, irmã. Vai ser no tempo de Deus e do jeito de Deus. E vou falar, Deus capricha. Então, ó, aquieta o coração, Vivi. Aquieta o coração, você aí também, em nome de Jesus, que eu tô falando alto para escutar. Então, o deserto, ele revela a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. Agar, ela conheceu o Deus vivo fora da situação normal dela. Ai, tá tudo caminhando, eu sou escrava, mas eu tô aqui, ó. Mas ela era escrava. E aí, Deus tira ela desse lugar, vai pro deserto. Meu Deus, agora eu vou morrer, certeza, que desgosto. Mas no deserto da dor, Deus, ele se revela. E ele fala no nosso coração, fala ou não fala? Ele nos dá uma noite de sono tranquila nos piores dias da nossa vida. Outra coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, Deus vê a mulher invisível, né? Então era invisível para Sara, era descartável para a sociedade, era preciosa para Deus. Muitas mulheres vivem se sentindo assim. Mas Deus viu Agar, assim como Ele também me vê, te vê. E mesmo no silêncio da rejeição. Ai, mas meu marido parece que me trocou. Deus te vê. Deus está com você. Mesmo que todo mundo te abandone, Deus nunca vai te abandonar. E a promessa, tem promessa para as nossas vidas. Futuros de paz e não de mal. Está na palavra. Essa promessa eu vou ter para a minha vida em nome de Jesus. E você também, já pega essa para você também. Um futuro de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está na palavra. O deserto não é o fim. Deus, ele orientou ela, deu direção. Volta para tua senhora e se submeta. Gênesis 16, 9. Isso aí já é resposta para algumas de vocês. Deus vai, Agar foge, né? Porque estava difícil onde ela estava, ela foge. Vai para o deserto. E aí lá Deus dá a direção. Olha, Agar, deixa eu te falar. Volta para onde você estava. Então, Deus orienta ela lá em Gênesis 16, 9. Volta para tua senhora e se submeta. Ama o seu marido e se submeta. Estou falando em submissão no serviço, no sentido de, pela fé, se submeter, mas não de ser subserviente, tá? Em nome de Jesus. Há uma diferença aí. Depois vá pro dicionário, irmã, porque é bem complexo o negócio. Mas vai para sua casa, continue em oração, se submeta à vontade de Deus e se submeta ao destino que você mesmo escolheu. Eu vou mudar a tua história. Eu te entreguei uma promessa. Parece duro, né? Deus estava sendo duro com ela, será? Mas era um caminho para que ela fosse preservada. No deserto, uma mãe e uma criança, não vai dar certo. Então, às vezes, obedecer no meio do caos, no meio da bagunça, no meio do que eu não entendo, é o que destrava o nosso milagre. Eu já falei isso e falo sempre para as meninas do estudo bíblico. A obediência está atrelada à bênção. Caminho, obediência e honra, irmã, não tem como as coisas darem errado para você. E mesmo abandonada, gente, ela foi sustentada. Gênesis 21 fala sobre isso. Agar e Ismael, eles foram expulsos de novo. Agora, dessa vez, foi de vez. Para o deserto. Então, na primeira vez, ela foge. Na segunda vez, eles foram expulsos. E quando a água acabou,
ela chora. Mas Deus ouve o clamor do menino. Agora não é a mãe que ora, é o filho. Não é engraçado isso? Não é diferente? Não é difícil de entender? Porque Agar, ela estava fraca. Mas o filho caminhava com a mãe e via a postura da mãe. E é engraçado Deus registrar isso na palavra. Deus ouviu o clamor do menino. Ele aprendeu a orar. Tem o link na bio, irmã. Ele aprendeu a orar, adivinha com quem? Ele aprendeu a clamar, adivinha com quem? E é legal a Deus registrar isso, sabe por quê? Porque assim, ó, mesmo que seu filho esteja longe da presença de Deus, continue semeando as boas sementes e testemunhando para que o seu filho, no momento da dor, no momento da aflição, no momento que ele se sentir encurralado, ele clame a Deus. Então Agar, ela deixou o testemunho dela e por isso Deus registra na Bíblia. Olha, Agar, ela foi expulsa. Mas Deus ouviu o clamor do seu filho. E abriu os olhos dela, o menino orou, mas quem abriu os olhos foi a mãe. E ela viu o poço que estava ali. Gênesis 21, 19, para quem quiser conferir depois. Então, às vezes, o milagre já está lá no deserto te esperando. Ou está a alguns metros ali, ó, dentro do deserto. Ou alguns quilômetros. Então, gente, eu tô passando do horário, mas tenham misericórdia, depois fica gravado, quem quiser volta aqui, tá? E vai estar no YouTube também, todo dia eu tô subindo todos os vídeos do YouTube. Bom, vamos falar sobre um pouquinho de teologia? A coluna de nuvem representa a presença, a direção, a orientação de Deus, o cuidado de Deus. Gente, pensa que eu tô assim, ó, com uma igreja de passarinho aqui, ó, tudo olhando. A coluna de fogo é a presença de Deus. A presença protetora, que ilumina, que aquece. Agar, ela tipifica a mulher que sofre e é restaurada por uma visitação divina. Ela buscou Deus. E no momento que ela estava fraca, o filho clamou. Mas é uma família no deserto. Ah, mas é uma família só de pai, de mãe e filho? É uma família. Onde tem laços de sangue e de amor, é família. Então, o deserto de Sur, onde a Agar ela foi encontrada, é uma região muito seca, muito árida, entre Canaã e o Egito. Ela estava ali, ó, na mesma direção do povo lá. É esse deserto. É o mesmo deserto que o povo de Israel passou para chegar para Canaã, é o mesmo deserto que Agar estava. E mesmo hoje, gente, ele é difícil mesmo. Então as temperaturas são extremas e tem muito pouco recurso natural. O deserto é um dos principais cenários da formação espiritual na Bíblia. Moisés esteve com Deus no deserto. Elias também. João Batista também. O povo de Israel. Agar. Jesus. Nossa, Jesus foi no deserto? Foi, irmã. Tá na Bíblia, Novo Testamento. Então, todas essas figuras, todas essas representações de profetas, de pessoas, de famílias, de povos, né? O povo de Israel inteiro também foi para o deserto. O Brasil está no deserto. Então, tem exemplo para todas as faixas etárias, todas os tipos de pessoas. Tem para todo mundo o deserto. Todos passaram por ele antes dos seus propósitos serem revelados. Eita, nós, que bênção, hein? Então, Jesus ele foi para o deserto para orar, para ter um momento com Deus, onde ele teve ali as dificuldades dele também. Foi o próprio Satanás ali teve um bate-papo, né? Onde ele quis tirar Jesus do propósito, mas Jesus rebateu com a Bíblia. Jesus estava em jejum e oração, mas ele estava no deserto. E depois desse episódio, ele vai para a cruz.
ele vive o destino profético dele. E a mesma coisa Elias, a mesma coisa Moisés, a mesma coisa Agar, a mesma coisa Ismael, a mesma coisa Moisés. O deserto revela o propósito. Essa é a frase do dia, hein? Vamos olhar para dentro? Qual que é a área da nossa vida que a gente sente que está no deserto? Você já sentiu que Deus te vê mesmo quando ninguém mais parece te ver? Tá difícil seguir as instruções de Deus? Volta, se sujeita. Como a obediência no caos pode ser a ponte para o seu milagre? Essa última pergunta é bem assim, para chacoalhar a nossa alma, né? Como obedecer no meio do deserto pode ser a ponte? Como assim? Responde aí no teu coração ou no seu caderninho, que eu já falei para você ter. Se você não tem, eu vou falar, hein? Duro, hein? Em nome de Jesus, tenha o seu caderno de oração. Registre as bênçãos que você tem pedido, para depois registrar os milagres também, para testemunhar. Qual que é o nosso desafio hoje? Fazer declarações proféticas, assim como Agar. Escreve aí as situações que te fazem sentir abandonada, esquecida, ferida, rejeitada. E aí, a direção de Deus para hoje é declarar com fé, mesmo aqui no deserto: Tu és El Roi, o Deus que me vê. Eu verei o poço que o Senhor já preparou. E eu viverei as promessas que o Senhor já escreveu para a minha vida. Certo? É isso, irmãs. Ficamos 1 hora juntas, hein? Misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Ele possa vivificar a palavra dEle, que a gente possa entender que o deserto é lugar difícil, mas ao mesmo tempo é lugar de cura. Que nós possamos ver e ter um encontro real com Deus no deserto. Saiu de onde você achava que estava segura, mas na realidade a segurança está no deserto, porque a presença de Deus, ela também está no deserto. A segurança está onde nós estivermos com Deus, independente de onde nós estejamos, ou no deserto, ou na casa, ou no emprego, não sei, mas onde nós estivermos, a presença de Deus, porque Ele habita em nós, então nós temos segurança e direção, nós temos sustento, nós temos a palavra para o dia, nós temos o louvor no nosso coração, nós temos as palavras que estão na nossa mente, no nosso coração, para continuarmos em oração. Nós renovamos a nossa aliança com Deus e Ele renova também todos os dias, porque o sol está aí, porque a aliança dEle continua e é perpétua, eterna. Ela passa da eternidade. O sol, a água, são sinais visíveis do cuidado de Deus. O seu chuveiro, a sua cama, são sinais visíveis. O seu filho, o seu marido, ou a resposta da oração que você tem entregue todos os dias para Deus. É Deus renovando, sabe, a promessa dele sobre as nossas vidas. Então só continua. Continue em oração. Continua crendo, porque Ele te vê. Certo? Vamos orar para acabar? Para entregar mais esse dia? Senhor, nós te adoramos, Senhor. Como é bom estar na tua presença, como é bom estar com a palavra do Senhor sendo lida, sendo estudada, com o Senhor se revelando, com o teu Santo Espírito derramando sobre as nossas vidas. Que delícia de momento, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, derramando durante esse dia sobre as nossas vidas. Nos traz mesmo a revelação, a direção, como o Senhor fez com Agar. Nos dá a direção do que nós precisamos fazer. Ou se nós ainda não tivermos no tempo da direção, que nós possamos ter a certeza da sua presença. Porque o Senhor está com a gente, mas que nós possamos descansar então, Pai. Aproveitar da tua presença. Escutar a sua doce voz, descansar o nosso coração. Nós entregamos, Senhor, os nossos pedidos de oração, cada um deles no teu altar, Pai. E deixamos aí, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, não a nossa.
Que os seus planos, que são maravilhosos, planos de paz e não de mal, sejam executados na nossa vida, no nosso lar, na nossa família e nesta nação, em nome de Jesus. Nós queremos te ver, Pai, porque em ti nós temos esperança, Pai. Como é boa a tua companhia, Senhor Jesus. Ô Senhor, derrama saúde, derrama alegria, derrama resposta, derrama direção, derrama provisão. Ah, Senhor, vá derramando sobre cada mulher em nome de Jesus. Fica com a gente, Senhor, nesse deserto. Que o Senhor seja a nossa coluna de dia, a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo. Que o Senhor nos traga provisão, a água da vida, mesmo no deserto. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso, irmãs. Glória a Deus. Vou dar tchau para as irmãs do Instagram. Que Deus abençoe. Escolham. Tenham as melhores escolhas em nome de Jesus. Todos os dias. Cada escolha é uma semente. Pensa nisso, tá? Não só pensa, mas vive, tá? Em nome de Jesus. Um beijo. Até amanhã, hein? Tchau, tchau.